Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Jeremias, o 18, o primeiro até onde Deus permitir, amém, meus irmãos? Jeremias, do 18, do primeiro até onde Deus permitir. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Jeremias 18, o primeiro até onde Deus permitir. Vamos lá, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim e para você, meus irmãos, nessa tarde, meus irmãos, é que eu e você somos vaso, e Ele é o oleiro. Ele que manda na tua vida, meus irmãos. Ele que manda, Ele que desmanda. E é a vontade dele que prevalece na tua vida, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente quer do nosso jeito, a gente quer fazer a nossa vontade. Mas não é a nossa vontade não, meus irmãos, que prevalece na tua vida. É a vontade do oleiro. Porque ele é oleiro e nós somos vaso. E ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente não entende, né? Quando a gente está passando pelo processo, a gente não entende. Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê, meus irmãos? É a vontade do nosso Pai que prevalece na nossa vida. Porque você tem que ser quebrado. E você tem que ser moldado. Porque quando o vaso, meus irmãos, tá com, né, rachadura, né? O oleiro tem que, né, moldar. Tem que fazer outro vaso novo. Um vaso conforme ele queira. Um vaso para que ele possa usar. Um vaso para que ele possa encher de azeite. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! E que nessa tarde, meus irmãos, você se permita que o oleiro quebre a mim e a você. Para que ele faça outro vaso, meus irmãos, conforme ele queira. Conforme ele possa usar. Encher de azeite. Para que ele faça de mim e de você um vaso de honra, um vaso de valor. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, fica se questionando. Por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Porque, meus irmãos, o vaso quando está quebrado, ele não enche de azeite, não. O vaso quando está rachado, ele não enche de azeite, não. Porque senão o azeite cai. Para o vaso ser, para ele colocar azeite no vaso, o vaso tem que, né, o vaso tem que estar intacto. Tem que estar perfeito. Sem nenhuma rachadura, sem nenhum arranhão. Mesmo assim, somos eu e você, meus irmãos. Quando você quer fazer o que quer, quando você quer fazer a nossa vontade, Deus ele não enche a mim a você, não. E você fica vazio. E você não sente mais a presença. E você não escuta mais o nosso Pai falar com a gente. Porque a gente quer fazer o que quer. A gente, né, quer estar rebelde. Oh, aleluia. Mas se nessa tarde, meus irmãos, e você quer ouvir a voz de oleiro, então que você desça. E quando você desce, meus irmãos, nosso Pai fala com a gente. Quando você desce, meus irmãos, né? Ele fala comigo, com você. Mas aí você tem que descer. Não somente descer, mas tem que ouvir o que ele fala e fazer o que ele manda. E obedecer a voz dele. Porque muitas das vezes você desce, o oleiro fala, mas o vaso rebelde não quer ouvir a voz do oleiro. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você seja um vaso obediente. Que você desça e quando o oleiro falar, escuta a voz dele. Faça o querer dele, faça o que ele manda, faça o que ele ordena. Porque vocês somos vasos, meus irmãos. A gente tem que ser um vaso obediente. Tem que ser um vaso de valor. Que quando você toma em rebeldia, meus irmãos, tem preço. Então que você seja um vaso obediente. Porque nosso Pai só quer melhor para mim, para você, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente não entende por quê, né? Meu Deus, por quê? Porque, meus irmãos, é a vontade dele que prevalece na tua vida. Porque ele sabe o que é melhor para mim, para você. Porque nosso Pai não quer ver você sofrendo não, meus irmãos. Porque muitas das vezes quer algo, mas nosso Pai não quer pra gente. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a querer o que nosso Pai quer pra mim e pra você. Você escuta a voz dele. Porque não é a nossa vontade que prevalece não, meus irmãos. É a vontade dele. Oh, aleluia.
É a vontade dele que prevalece na tua vida, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente quer, né? Né? Quer ir por aqui, mas nosso pai por aqui. A gente quer fazer nossa vontade, quer fazer, né? Trilhar nosso caminho. A gente quer o que a gente quer, mas não é assim não, meus irmãos. É o que ele quer na minha tua vida. Porque ele é oleiro, nós somos vaso. Oh, aleluia. Que seja feita a vontade dele na minha tua vida, meus irmãos. O que ele, né, querer para mim, para você, o que ele quiser para mim, para você, que você aceite. Aceite o que vem do teu pai, porque é o melhor que ele quer para mim, para você. Porque muitas das vezes a gente quer recusar o que o nosso pai quer pra gente. A gente não quer o que o nosso pai quer pra gente. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito não, meus irmãos. É do jeito dele. Porque ele só quer o melhor para mim, para você. Ele só quer o melhor. Porque qual pai quer o quer rir pro filho? Então deixa ele fazer por mim, por você, meus irmãos. Que você aceite. Diga, eu aceito, Senhor. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Porque ele sabe o que é melhor para mim, para você, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente quer, né, fazer do nosso jeito. Mas do nosso jeito, meus irmãos, a gente vai sofrer. A nossa vontade a gente sofre. Mas a vontade do nosso pai não. Porque tudo que ele quer para mim, para você, é perfeito e agradável. Não vai fazer você sofrer. Não vai fazer você chorar. Muitas das vezes a gente não vai entender agora. Mas na frente você vai entender por quê, meus irmãos. Que você não quer entender, que você não questione. Apenas adore. Deixe ele fazer por mim, por você. Porque o que ele quiser para mim, para você, é o melhor. E que você aceite, meus irmãos. O que nosso pai quer para mim, para você. Porque é o que ele quer na minha tua vida. É o que ele quer, meus irmãos, porque ele nos conhece, porque ele nos sonda. E é a vontade dele que prevalece na nossa vida. Porque a vontade dele, meus irmãos, é a melhor, é perfeita e agradável. Porque nenhum pai, meus irmãos, vai querer ver seu filho sofrendo. Vai querer ver seu filho chorando. Ele só quer o melhor para mim e para você. Então que você aceite o que ele quer para mim e para você. Que você não recuse. Porque é a vontade dele que prevalece na nossa vida. É o que ele quer, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Iribis. É a vontade dele que prevalece na minha tua vida, meus irmãos. Não é a minha e tua vontade, não. Porque nossa vontade, meus irmãos, é muito fácil. Né? Nosso querer é muito fácil. Mas não é do nosso jeito, não, meus irmãos, é do jeito dele. Porque ele nos conhece, ele nos sonda. E a gente tem que aceitar, a gente tem que querer o que ele quer pra gente. O que ele quiser pra mim, pra você, meus irmãos, que você aceite. Que você não recuse. Aceite o que o teu pai quer pra você. Porque ele só quer o melhor. Como o pai só quer o melhor para o seu filho. Mas que você aceite o que vem do seu pai. E não recuse. Porque a minha e a tua vontade, meus irmãos, tem preço. A minha e a tua vontade vai fazer você sofrer, vai fazer você chorar. A do nosso pai não. Porque todo pai só quer o melhor para o seu filho. Mas que você aceite, que você não recuse o que ele quer para mim e para você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o que nosso pai quer pra gente, a gente não quer. A gente recusa. A gente quer do nosso jeito. A gente quer fazer né, a nossa vontade. Mas não é a nossa vontade não, meus irmãos. Porque a minha e a tua vontade tem preço. Então deixa ele fazer por você. Oh, aleluia, oh, glória, aleluia. Porque o que ele quiser para mim e para você, meus irmãos, é o melhor que ele quer para mim e para você. É o melhor, meus irmãos. A gente não entende, né? Meu Deus, por que eu queria assim, assim? Mas não é como a gente quer não, meus irmãos, é como ele quer. Porque ele nos conhece. Antes mesmo de você falar, ele já sabe o que a gente quer. Né? Mas não é nosso querer não, meus irmãos, que prevalece não. É o querer dele. Porque ele nos conhece. E ele só quer o melhor para mim e para você. Então deixa ele fazer por mim e para você. Deixa ele fazer do jeito dele. Aceita o que ele tem para mim e para você. Não recusa não. Não rejeita o que o teu pai tem para você não. Porque senão vocês vão pagar preço, meus irmãos. Quando a gente recusa o que o nosso pai quer pra gente, a gente paga preço e o preço é alto. Então que você aceite o que o teu pai quer pra mim e pra você. Que você aceite o que o nosso pai quer pra mim e pra você. Que você aceite, que você não recuse. Porque senão o preço é alto, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu queria que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Peça para ele, meus irmãos, não deixar você só. Porque ele não vai deixar você só não, meus irmãos. Ele sempre está comigo com você. Mas fala com ele que ele quer ouvir da minha da tua boca. Para ele não deixar a gente só. Para ele estar comigo com você, passando pelo processo. Porque depois do processo, meus irmãos, vem a vitória. Depois do processo, meus irmãos, e vocês vão ver o propósito. Mas que você suporta o processo. E abra a boca e peça para ele, né, estar comigo com você. Oh, aleluia. Mas não me deixe só nesse processo. Eu não te suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar.
Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, ex-oleiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Oh, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou, oh glória, que você venha ser dependente dele, meus irmãos. Oh, aleluia. Sou dependente dele, meus irmãos. Porque você precisa de todo mundo precisa um do outro. Mas depender, meus irmãos, só do nosso Pai. E que você, meus irmãos, deixa ele fazer de mim e de você o que ele queira fazer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa ele fazer de mim e de você outro vaso, meus irmãos. Oh, aleluia. Se permita ser quebrado pelo oleiro, para que ele possa fazer outro vaso de mim e de você. Um vaso, né? Conforme ele queira. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque ele que manda na tua vida, meus irmãos. Ele que manda, ele que desmanda. E vocês somos vaso. Porque a minha e tua rebeldia, meus irmãos, tem preço. Quando você quer fazer o que quer. Quando você quer, né? Quer estar rebelde, tem preço. Então que você escuta o teu pai. Faz a vontade dele. Faz o querer dele. Porque é o que ele quer na tua vida, meus irmãos. É a vontade dele que prevalece na tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória, que você aceite o que ele quer para mim e para você, que você não recuse. Porque ele só quer o melhor para os seus filhos, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente não quer o que nosso pai quer, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer as nossas escolhas. Mas a nossa escolha tem preço, meus irmãos. Que você aceite o que teu pai tem para você. Oh, aleluia. E não recusa, porque o preço é alto, meus irmãos. A gente paga preço quando a gente quer fazer do nosso jeito, quando a gente quer fazer as nossas escolhas. E o preço é alto, meus irmãos. Então que você aceite o que vem do seu pai, né? Ore, peça confirmação. E se ele confirmar, aceite o que ele quer para você. Peça confirmação se tiver dúvida. Se achar que não é da vontade dele. Porque muitas das vezes, nosso pai fala com a gente, mas a gente que não quer. A gente quer recusar o que ele quer pra gente. Porque ele fala. Mas muitas das vezes, a gente que não quer ouvir o que ele quer, né? O que ele quer falar. A gente não aceita o que ele quer pra gente. A gente quer fazer do nosso jeito. Mas se nessa tarde você tem dúvida, desça a casa do oleiro. Peça para ele falar, né, comigo você, para que ele venha confirmar. Mas não recuse o que ele tem para você, não aceite. Porque o que ele quer é o que ele quer na tua vida. Oh, aleluia. Porque qual pai que vai querer o que é ruim pro seu filho? Qual pai que vai querer ver seu filho sofrendo? Não tem esse, meus irmãos. Quando ele fala, porque ele quer o melhor para você. Mas que você aceite, não recuse. E dê ouvido à voz dele. Oh, aleluia. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.